Então, assim, por que eu vou contratar um cara que é gringo, sendo que ele pode sumir, ficar tempo, igual já aconteceu com uns caras aqui? Você com um treinador de fora, você é um cliente, cara. Dificilmente você vai ser amigo do cara, ainda mais o cara falando um idioma que você pode não dominar. Exato. O cara, ele é só o seu professor. Atleta brasileiro não presta e treinador brasileiro não presta. O que presta é o gringo. Síndrome do vira-lata, né? É, o Hélio fala muito. A síndrome do vira-lata do brasileiro é terrível, cara. Começamos então? É nóis. É assim que nós começa? Começou. É nesse modelo? Me chame sempre. As vamos. outras vezes foram assim também. Segunda vez, na terceira pede música. Por favor. Não, quem que mandou o Pix agora pelo Dona? Foi o Lucas Tafi. Ah, o Lu. Lucas, Lucas. Mas o Dona vai vir já. Vai vir. Marcou hoje com a gente, acho que lá no dia 23, eu acho que já tá. Quinta-feira? Você não falou 24 só por causa disso? Eu falo 24, gente. Eu não sei se é 24. acho que é 24. Tá bom. Se for 24. Caralho, espero que seja. Do que Provavelmente. O Dona vem com. Quinta-feira é 24. Dona vem com o Perão também de novo pra falar da preparação. Vocês já falaram, já tiveram algum podcast dos dois juntos sentados na mesa no Monster. falando. Não, recente não, né? Não, recente não. Depois da leva de competições, não, né? Provavelmente vai ser aqui. Nosso primeiro depois das levas. Vai ser bom. Vai ser bom demais. Vai ser excelente, né? Porque o trampo que vocês estão fazendo é um trampo muito bom. Ah, mano, eu tô gostando demais. Você é louco, eu sempre gostei. Porque assim, o Donari, velho, como é que eu posso dizer? Muita gente chega aquele papo assim, ó, você tem que trocar, tem que ir o coach gringo e tal, não sei o que lá. Cara, Gringo? o que o gringo vai fazer tão assim diferente que o Donari já conhece todo mundo. Matheus, mano, ele conhece todos os caras. Ele tem protocolo na mão dele de todos os caras. Ele é um cara estudioso pra caramba. E outra, é o que eu sempre falo. Eu só evoluí. Se eu não tivesse Tá ganhando, evoluído, tá vencendo. Não tem lógica, né? não ia ter lógica. E outra, onde que ele tava comigo hoje? Me treinando. Tava me treinando. Não, então, exatamente isso, né? Isso Assim, é o diferencial. Você ter o cara por perto, ver sua pele de perto, ver quando você tá Exato. treinando, se você tá tendo entrega no treino, é um privilégio. Cara, velho. Sabe? Então eu vou. Beleza. Então eu vou pro coach gringo, porra. Vou contratar fulano. Aí, beleza. De repente, o fulano fica uma semana, duas, que ele precisou realmente estar fora. Eu me fodo aqui, porque eu não sei o que eu vou fazer, né? você começa a pensar num cenário que. Nos pós e contra. Entendeu? Deixa mais alto o microfone. Então, assim. Vai ter caindo, tá mole. Você que mexeu aí, não sei por que. Não mexi. Mexeu. Nossa. Tava parado até a hora que você chegou. Você sentou e ele caiu. Brocha, viado. Segura. Cadê o provirão do microfone? Caralho. Melhorou? Tá rindo. Aperta. Ih, tá tomando Aperta a anticoncepcional. base. Tá tomando anticoncepcional. Aperta a base que tá amolecendo. Faz pressão no freio. Entendeu agora? Porra. Nossa, os quinta série eterna, Tá velho. caindo, tá tudo mole o... O giro treino foi a mesma merda, a Não mesma tô bosta. tão bonito assim. Os caras que eu tenho que dar um tadala pro Mickey. Cara, tá dado de 50. Larga o microfone e fala, né? Isso, calma, eu Precisa tô- segurar, precisa Acho que ficar tem que chegar com a boca mais perto, manuseando, você fica alisando o cara. Chegar mais perto, talvez ele endurece. Bom, vamos lá. Então, assim, por que eu vou contratar um cara que é gringo, sendo que ele pode sumir, ficar tempo, igual já aconteceu com uns caras aqui. Então, assim, o cara tá do meu lado, tá ali na parada verificando a pele. Se eu preciso, que nem, um dia antes do ar, foi em casa, 10 da noite, saí de casa 1 da manhã. Nossa. Ele decidiu na hora fazer uma sauna. Como que eu vou decidir com um cara lá fora? Isso aí, mandando vídeo? Você sabe como é que é vídeo? Não tem O cara como. te avaliando ali com o próprio olho é muito diferente de um vídeo, mesmo que seja um vídeo em 4K. Exato. Tem coisa que você só vê ali, ó. E na transição de pose que o cara faz. E tem atleta que vive online pra fazer atualização, manda só as melhores fotos, né? E tem aquele lance também, né? Do cara que engana o próprio coach. Só manda as melhores fotos. Quando ele vira de lado e mostra a barriga, o cara não tá sabendo. E quanto miserável não coloca um filtro, né? Então, assim... É foda, bicho. Você não precisa se preocupar em falar a verdade. O treinador presencial vê a verdade. Eu falo assim, não manda desse jeito, tá granulado. Oi, pessoal. Tá granulado o negócio. Dá pra ver? Então, não tem condição. Não é pra me feio. impressionar, eu preciso ver a real, né? pô? Parece que passou protando no corpo. Não adianta, entendeu? Então, assim, a pessoa tá ali sem... Você tem menos margem de enganar ela. Sem dúvida. Não que você vai fazer isso. Eu não sou atleta que faz isso, mas você tem menos margem ainda. Cara, mas um ponto que eu percebo de vocês, hoje mais perto ainda. E hoje, literalmente, mais perto ainda, que hoje a gente não fez o mesmo treino, mas treinamos no mesmo ambiente e Sim. até revezamos máquina quase, né? E aí fica
resenha de pessoas que se conhecem, que estão fazendo a mesma coisa, a gente troca muita informação ali, né? A gente troca, né? Claro. Fica ali, troca e tal. Troca. Que é o que a gente comentou. Olha, você tá um trocador. Mais ou menos. O que a gente Continuemos. comentou no último podcast, você e eu comentamos sobre a relação treinador e atleta ter essa relação mais estreita de amizade, de Exato. troca. Não é isso? Porque você, com um treinador de fora, você é um cliente, cara. Dificilmente você vai ser amigo do cara, ainda mais o cara falando um idioma que você pode não dominar. Exato. O cara, ele é só o seu professor. Então, mas mesmo ainda você dominando o idioma, eles pode ocorrer, como já ocorreu de alguns casos aqui, ele precisou sumir alguns dias. Entendeu? E se acontece alguma coisa, realmente, naquela época ali, o cara não tá bem, sabe? Não precisa nem acontecer uma coisa muito grave, uma discussão que ele teve ali, não tá bem na cabeça, some também. A gente tem que pensar que é ser humano, velho. Entendeu? E tem que pensar que é uma relação que você Exato. tem, literalmente. E o que você tem, não é todo mundo que tem. Não. E eu e o Dona, realmente. Não é todo mundo que tem isso. Então eu e o Dona, a gente estreitou o laço cada vez mais, porque além de tudo, a gente é muito amigo, muito irmão mesmo. Entendeu? E isso foi melhorando, foi se conectando cada vez mais. E isso está sendo muito importante. Por quê? Tem aquela. Eu sempre falo muito isso. O Matheus, ele é muito preocupado, velho. Ele tem uma preocupação, assim, foda. Qualquer coisinha, aconteceu alguma coisa, a Paula mandou uma mensagem pra ele, ó, o Leandro tá. Ele já começa a ligar. Ô, irmão, o que tá acontecendo, tal, entendeu? Então, assim, e não importa se eu tiver fora, se eu tiver competindo fora, competindo aqui, entendeu? Então, assim, são coisas, cara, que a gente conquista o tempo, como você disse. Isso se estreita, a engrenagem, ela se conecta cada vez mais com o tempo. Essa aliança ela se conecta cada vez mais com o tempo, então não tem jeito. Amizade. Então, assim, aí você troca, agora, vai para um outro treinador, independente, irmão. Até o cara Pode pegar a ser mão quem do seu for. físico. Pode ser quem for. Vou tomar um hate aqui, pode ser até o Henry Hamilton. Ele precisa conhecer você. Não, Leva um tempo. Leva um tempo pra ele te conhecer. Não é nem rede, porque você tá usando o nome de um cara foda Não, pra exemplificar algo que é um fato. Tipo, se ele tivesse próximo, seria melhor. Então, Exato. E outra, leva mais tempo, né? Sim, Leva mais total. tempo. Todos- um todos- aninho ali, pelo menos, pra ele conhecer o cara 100%. E outra, Vai ser nessa temporada que ele vai fazer você ficar bom. exato. Pode ser que pode aconteça. acontecer. Ninguém falou que não pode acontecer. Mas, você concorda que se ele fez você ficar bom sem ele te conhecer direito, depois vai ficar bem melhor? Sem E dúvida. sempre vai ficar cada vez melhor? É o que o Donai tá fazendo comigo. Temporada por temporada. A gente não teve Regresso. estagnação e nem regresso. Não teve. Foi só progresso. Exato. Cada show é um físico novo e Eu melhor. eu gosto de indagar isso, gente, porque muita gente fala pra me trocar de coach. Sério, mas de Outra, graça. Fala, mano. Fala até. Mas de graça? Muito até. É Os caras nossos, os mais É porque os mais famosos e é tal. um pouco do que eu falo sobre treinamento. E aí as pessoas que passaram aqui a gente meio que tá seguindo uma cronologia de tudo que a gente falou nos podcasts passados. O Pacholok é uma pessoa que nego fala, independente de qualquer coisa. Fala. Os resultados do cara estão lá. Não E aí- mentem. E o que você vai falar do Tá cara? na cara. Nada. Que o cara é bom. Foda-se o resto. Exato. Aí ele usa tudo. Aí, eu não gosto de bisete. Ele usa em algumas situações dá certo. Ele usa falha mecânica. Então, Exato. dá certo. Ele tem ferramentas na mão e ele usa elas Perfeito. da melhor forma. O nível de conhecimento dos coaches, preparadores de hoje, dos brasileiros, subiu muito e tá aparelho com o lado de fora. Exatamente. Inclusive, o Pacho estava em casa ontem, fiz um podcast com ele, eu fiz essa pergunta. Pacho, a partir do momento que você começou a trabalhar com os atletas lá de fora e alguns atletas seus já tinham contato com coaches lá de fora, você que nem você teve a oportunidade com um trabalho em paralelo com o Ramon e a Seto ali, né? Você aprendeu algo assim extraordinário? Algo muito diferente que você fazia? Ele falou assim, Alguma coisa não, Hugo, mas eu aprendi que o jogo dos caras é bem pra menos do que a gente tava aplicando aqui. Ele falou que é até Ele mais falou, isso simples. foi aprendizado, foi Pois mais é. simples. A gente Ele falou acha assim que no vai ter a amador aqui, receita, Exato. Na verdade é o contrário. ele falou assim que o amador aqui tá um jogo perigoso, que os caras tá tomando mais e tentando chegar mais dry que os A pró. questão da vivência ou não? Hã? Assim, a vivência do esporte. Porque se ouve muito falar o quê? Os caras amam. Mas É o diferencial lá, é o feeling do coach, que tá ali Mas por assim, perto. o americano, ele gosta demais do esporte. Ele Cara, respeita muito o esporte. A gente aqui é doente pelo esporte. Lá os caras respeitam muito o esporte. então, mas assim, temos atletas que nem nós que gostam muito. Eu respeito muito, amo muito o que eu A gente tá faço. aprendendo. Eu tô em off e tô lá treinando com o cara gravando. Entendeu? Não, todo o cenário está se moldando para isso. Eu Exato. acredito que a gente está caminhando para um lado bom. Perfeito. O torcedor brasileiro ele é muito doente. Fanático. E a gente está aprendendo a lidar com isso, né? Exato. E a gente está evoluindo e a gente está conseguindo mostrar e com o trabalho de internet cada vez mais mostrar o quanto a gente ama. A gente fica melhor na dialética ali, né? Na oratória falando e mostrando. Você aprende a gostar de gravar, porque os Perfeito. caras não gostavam, né?
E aí você começa a passar que você ama a parada e tal. Então acho que a gente tá caminhando pra esse lado aí. Lá os caras amam, independente do hype ou da câmera e tal. Tanto é que você deve ter ido num restaurante e as pessoas, mas aqui acontece, mas lá é diferente. Não, lá... E eu nem fui. Ó, Eu nem fui lá. Eu sei que é. isso é uma coisa legal, porque não é só em restaurante. Não. É. O americano, ele é aficionado... Mercado, açougue, Nossa, rua. cara. Quando se tiver, né, cara? Teve uns dias, assim, de eu ir no mercado, em preparação mesmo. Às vezes sair da academia de regata. Nossa, mano, a galera... É legal, né? Mano, pira. Eles piram. É demais. Então, E é pé isso. pra tirar foto. E troca ideia. Sabe assim, uma coisa muito louca. É diferente daqui. Diferente daqui. A maioria, às vezes, acontece muito daqui, acontece bem pouco. E o que acontece também é nego olhar com nojo, né? Então, Acontece, porque ainda é uma esfera pequena aqui, né? exato. Lá é bem disseminado, todo mundo sabe o que é lá e não é o que é aqui, né? É outra história, né? Perfeito. É isso mesmo. E aí, voltando pro ponto que eu tava falando sobre a relação de atleta e treinador, que é, anteriormente tivemos o Ângelo com o Thiago aqui, que o momento dele agora só é excelente para ele, e ele fala que tá muito satisfeito, e o físico tá muito bom, e tá tudo caminhando para um lado excelente, porque os dois são muito amigos desde sempre. Parece amigo de infância, os Não dois. tem lógica mexer em umas... Não tem lógica Time pensar que tá nisso. ganhando. Não é, tipo, isso é um raciocínio tão distante do que eles têm que eles nem não tem como passar Então. isso. Aí alguém vem e fala, tá louco. Mas é um raciocínio além do que eles acham que... mano, o brasileiro ele tem um problema. Atleta brasileiro não presta. Atleta brasileiro não presta e treinador brasileiro não presta. O que presta é o gringo. Síndrome do Já vira-lata, teve, né? O Hélio fala muito. Acontece. A síndrome do vira-lata do brasileiro é terrível, cara. E se você parar para racionalizar filosoficamente sobre a parada, o cenário brasileiro, ele tá caminhando para ser o primeiro, o top, os melhores. E esse raciocínio de que coach de lá de fora era melhor, até fazia sentido há uns 10 anos atrás, que tinham poucos coaches aqui, pouca informação disponível, mas hoje o esporte evoluiu tanto, tem tanto treinador bom e que embasado na prática e na ciência junto, que são profissionais de educação física, nutricionistas e buscam o conhecimento. E hoje o intercâmbio, né, de atleta daqui fazer mentoria com gente de lá e traz informação para cá, tá muito mais frequente. Então, os treinadores daqui já aprendeu muito com o que está sendo aplicado lá fora. Novos entrantes em treinadores. Não tá mais sendo novidade o que os caras estão fazendo. Nova que tá aspirando a ser treinador ou já tá mostrando o trabalho como treinador, um monte de molecada que tá vindo, você vai ver, aparece me seguindo, ou manda ou dá um like, tá, não sei o que, você entra para ver. Treinador pequeno, né, que tá começando com atletas bons, você vai ver o conteúdo do cara bom pra cacete, Então, moleque manja pra cacete. Inteligente, não fala porcaria, fala Tá estudando. groselha. Exatamente isso. É E fruto outra, nós temos várias coisas que aconteceram aqui com outros atletas que saíram de atletas de treinadores brasileiros, foi pra gringa e só se fudeu. Acontece. Não melhorou, piorou, aí volta, aí troca. Às vezes volta pro brasileiro, sabe? Então, A questão hoje em dia, mais acho que é o bom relacionamento mesmo. Era exatamente Encontrou isso, um coach que saiba trabalhar e Esse é o te gancho. trata bem, te dá atenção, responde quando você precisa, segue firme, uma né? coisa que eu vou falar aqui, eu tenho Esse é o certeza que vocês vão plano concordar. O atleta, tudo que depende do corpo, qualquer esporte, e que depende do corpo, entendeu? Eu falo assim, realmente, do job. Tudo que depende do corpo. Se você não tiver com a cabeça boa, cara, um cortisol alto acaba mais que uma pizza que você comeu que não devia ter comido. Exatamente. Então, se você tá bem relacionado com o seu amigo, que é seu treinador e tudo mais, Sem dor de cabeça. você não tem dor de cabeça, você não tem uma pressão idiota na cabeça. Cara, seu físico vai evoluir muito mais. Isso é fato. Tá com a cabeça O cara, menos preocupação possível, né? quanto Imagina- menos preocupação, é fato. Imagina o cara tá na reta final dele, ai, putz, meu coach não me responde. Ou ele fica Nossa, naquela ansiedade, que bosta ai, será que ele vai gostar da atualização que eu relação mandei? de trabalho, Será que ele vai falar alguma coisa? Tipo, o cara tem medo da reação do coach porque não tem uma relação boa, né? Não tem uma relação de boa. trabalho, né? Infelizmente. E fica sempre com medo e sempre pensando que... E aí ele o cara começa a vai- usar filtro e mentira. Pra tentar agradar ou não tomar erg. Ah, mas daí se fode, né? Porque daí na hora aí é que vê sabotagem. pessoalmente... E aí então, Cadê aquele cara que se mostrou ontem, semana passada? e o caminho do paralelo que eu tô fazendo, o próximo foi pra Xoloc, que tem uma relação com os atletas dele de pai, todo mundo chama ele de paizão. Exato. Ele tem uma relação E do o caralho com Pacho os é muito gente boa. então, por que ele tá tendo bons resultados também? Porque o cara, ele é amigo pessoal dos caras, ele se importa com a pessoa, independente do treino também, do treino, com a dieta, com o hormônio
harmonização e tudo, com a pessoa, com o cara, como é que você tá? Como é que tá a cabeça, como é que tá a família, como é que tá isso? E aí concluo o raciocínio vendo que você e o Donari estão exatamente nessa mesma situação. Exato. Vocês são Sinergia. amigos, né? Pessoas que se gostam, que se amam. Se amam. Que é. Mas o papo Mas é isso mesmo, tem que amar o que faz e com quem você trabalha, porque senão não dá pra desenrolar. E aí é receita de sucesso. Tá dando certo por quê, cara? Tá conectado. Um consegue conversar com o outro. E é isso aí mesmo que você falou, Hugo. Quando o atleta ele tem medo de trocar uma ideia com o treinador, por exemplo, cara, tô comendo aveia e tá me estufando. Mas como que eu vou falar pro cara? Porque o cara acha que todo mundo tem que ser old school, tem que comer. Você não aguenta vai comer aveia, vai comer o quê então? Tipo assim, sabe aquele negócio? Pô, isso tem muito. tô comendo. Que nem, eu já fiz hipersensibilidade alimentar. Aliás, posso mandar um abraço aqui? Por favor. Doutor Eduardo, doutora Renata, Levi, da Simetria e Saúde. Hoje o Levi não faz mais parte da equipe, mas doutor Eduardo, doutor Renata também. E o Levi me ajudou muito nisso aí também. Eu tinha feito a hipersensibilidade alimentar, não sei se vocês conhecem. Eu vi você Rafa falar já fez disso no também. Monster. Você vai tirando. E cara, é assim, ó, como é que funciona? Um exame de sangue que você faz, tem uns 280 alimentos lá que ele te mostra, e são por cores. Vermelho que você não pode, laranja tá intolerante ainda, amarelo tá entre elas ali, e verde que é bom. E, cara, Verde é bom, o resto é ruim. verde é bom. Então, assim, tudo o que fica do amarelo pra cima é bom você racionar um pouco, cortar, entendeu? Que Vive só disso, né? Exato. E o meu apareceu na época. Aveia, ovo, carne vermelha, Tudo que você sempre comeu muito a vida toda, né? whey, Bem, a gente usa entendeu? Quem mais que apareceu? Mamão, tudo que a gente come pra cacete. abacaxi. Apareceu tudo. Tudo que eu Que é como pra abacaxi, caralho. No caso, a bromelina, né? O mamão em si, o mamão não foi nem em relação à papaina, foi mais acho que a fibra dele, alguma coisa assim. Enfim, arroz branco. É tudo que você sempre comeu demais, Exato, sem porque excesso. o corpo ficou estagnado daquilo. É normal. Hoje eu É comi normal. É a muita mesma coisa de uma periodização de treino. O que eu tive que fazer? O dono entendeu. Falou, vamos tirar isso aí então. E se é outro cara? Né, você não vou passar arroz pra você, vai comer o quê então? E que não sei o que lá. Eu falei, irmão, eu mesmo faço a substituição, posso fazer? Óbvio, irmão, pode fazer. Fiz durante 4 meses. Retornei, por exemplo, arroz por mandioca, batata. De manhã eu colocava creme de arroz e não a aveia. Trocava o mamão pela banana. Comia maçã. E assim por diante. O ovo era com whey de manhã, junto com o creme de arroz. Trocava. Colocava uma fonte de gordura boa, óleo de coco, uma coisa assim. Acabou. Fiz 4 meses. 4 meses pra fazer exame, tava tudo verde de novo. Zerado. Voltei a comer. Aí pôde voltar a comer o arroz. Pude voltar normal, mas aí, quando você tem um cara que ele tá naquele mundo ali que, mano, negócio é old school, cara. É lavar o Tem arroz muito, até né? parar de sair branquinho do arroz e tudo mais. Mano, isso é foda. Eu lavo arroz porque gosto, mas não é nem porque... Não, tudo bem. Mas, não, eu tô aqui me justificando e ninguém nem perguntou e eu solteiro. Eu lavo arroz. Pois Se é. um dia vocês verem que eu Tá lavo vendo? arroz... Tá vendo? Não faz mais isso. Mas então, todo ser humano... É que assim, mano, esse tipo de exame, ó, hipersensibilidade alimentar, mineralograma. Por quê? Tem muita isso gente... costuma ocorrer com um atleta, né? Gente? Tudo O atleta que vive disso, comendo exatamente a mesma coisa, muitos anos, muito tempo. Exato, é que assim, mas são pessoas que não... Tem muitos atletas que não querem fazer. Mano, tem muito atleta que não faz exame de sangue, exame de imagem. Sim. Exame do coração. Não tá cuidando de nada. Então assim, ó, hipersensibilidade alimentar. O cara quer saber quanto que tá a texto, se tá batendo mais. Exato. A texto tá mais de 3 mil, não. Tem atleta que faz exame só por curiosidade disso, mas não faz o exame pra saber se a só saúde pra tá saber se boa. a testa tá boa. Ele vai lá e paga pra fazer o exame Quer pra saber- saber da testa. Não quer saber se uma prolactina tá alta pra tomar o remédio certo, não quer saber se o estradiol tá muito alto pra tomar o remédio certo, DHT tá estourando, não. Só quer saber se a testa tá alta. O cabelo tá caindo, tá dando certo, então foda-se. Então, entendeu? Então assim, ó, o doutor Eduardo lá ele faz lá. Hipersensibilidade alimentar pra ver o... Oi? São pessoas. Entendi. Toma aqui, ô Chibanca. Consegui. É a Chibanca. Ele tava fazendo uma dancinha aqui, Eu velho. pensei que ele TikTok, tava alguém filmando ele. recebendo. Tava recebendo o pai Chico. Tava um ombrinho aqui. Sentou no ombro dele. Procurar algo pra coçar. Meu Deus, não vou ter nada pra eu coçar. Segue o sendo ali. Então assim, ó, mineralograma, A mãozinha é boa. hipersensibilidade e o microbioma. Todos eles o Dr. Eduardo faz. São exames simples. O microbioma é para você saber
qual enzima digestiva você deve tomar. Nossa, que da hora. Não existe. não é só comprar, pra né? Tá lá no- otimizar, então. Eu vou comprar aquela ali, Enzima porque digestiva. aquela ali todo mundo falou que é boa. Aí você começa a tomar, começa a travar Ué, mas não é padrão? Então, não é padrão? Não é padrão, não é só pegar ali, comprar e tomar que Da resolve. prateleira? Exato. Tá ligado? Então, assim, ó, mineralograma. Tem um monte de gente tomando multivitamínico aí, só que tá com o ferro estourando. Tá com a B12 explodindo. Aí, multivitamínico, ele não sabe que ele tem que dosar ou não. Exatamente. Entendeu? Então, é tudo isso, cara. É coisas que pode parecer bobo pra alguns, mas não é. Não, mas na alta performance, como é o seu caso, A performance é... Então, é graças procurar pelo no ovo, né? É, Tem qualquer que achar. pelo, Eu dou graças a Deus, Simetria e Saúde, Dr. Eduardo, Dr. Renata, por causa disso, cara. Porque se eles não me fornecessem isso, eu nem ia saber. Porque eu sou um cara disposto, velho. Não, mas tem que ser, a cabeça tem que ser mas você vai aberta, ficar né, cara? procurando pelo em ovo. É, mano, melhor a gente procurar o pelo em ovo e tirar o pelo É do melhor que... tirar o Acho pelo que do raspa, que depois Depois a melancia, né? Não, depois fica cabeludo. Antes fica peludo. Exatamente. E você sentiu diferença no retirar esses alimentos que estavam apontando lá no Nossa, exame? irmão. Nas Nossa. primeiras semanas você sentiu a diferença? Comecei a comer mais. Digestão. Digestão, comecei a gases, comer mais. Não tinha nada de Tudo gás. melhora? Não, tudo melhora. Energia, E disposição. o microbioma é simples. Você faz o exame e lá saiu os que eu podia. Em cima disso, o Dr. Eduardo montou pra mim e mandei manipular. Faz manipulado, Sim, sai não. personalizado. Tava comendo 8 mil calorias como se tivesse... É, e o cara não, o pessoal Não não empurra sabe. a comida mais. É, o pessoal não sabe Eu que já não, você me conhece, já não empurrava a comida, né? Mas... o off é sobre a absorção que você tem, não é sobre quanto você aguenta comer. Exato. Você comer lá, Mas é bem inteligente mesmo. Exato. Quanto você aguenta absorver. quanto você aguenta absorver, não é quanto você vezes aguenta você- comer. Aí o cara come, aí tá Caga cagando. É, 12 quilos de merda. ele por caga dia. 5 vezes no dia. Quando os caras, eu vou 5 vezes. Eu falei, caralho, mano, Tá indo 5 vezes, amigão? que desgraça é essa, Então, velho? mas... Tá cagando. Eu tenho uns Puta alunos... bosta os cara do atletas- cacete. atleta nem tanto, mas de consultoria. Mas eu vi na internet que 4 vezes é bom ir. Quem falou pra você, mano? É pato, né? Pato é bom. Pato Quem costuma. falou pra você caga. que você cagar 4 vezes no dia tá bom? Tá errado, fi. Não tá absorvendo nada. É, caralho. Ah, não. Desperdiçando muito. É, tipo, não tá absorvendo, né? Então, Exato. essa é a treta, né? Caga Não, carbo. mano, é muito mais longe. Caga caro, mano. Não, Puta caga bosta- caro. Puta bosta cara. e uma Caga, bosta caga que suja- carbo. Carbo, sim, caga tudo. E, Você tá e- tudo e uma, cagado. e uma bosta que suja tudo a porra do vaso, fica tudo grudado. Às vezes eu vi um nutricionista Nossa, fazendo velho, podre, né? as análises do cocô certo, cocô perfeito. Se o seu tá assim, você tá muito ruim. Se o seu tá assim, você tá mais ou menos. Se o seu tá assim, tá ótimo. Nossa, velho. Como é que tá o seu, velho? Consultoria tal, eu mando lá pelo Prime Coach, tava mandando anime lá bonitinho, aí pede a cor das fezes. O cara me respondeu, negras, eu falei, caralho. Tá cagando preto, Eu falei, mano, eu mandei um WhatsApp, eu falei, mano, eu li aqui sua anime e tal, as fezes negras me preocuparam. Como é que você tá cagando comendo preto, café? velho? O que você tá fazendo? Não, mano. Exato, então, O que você assim- tá fazendo pra tá cagando preto? Você Só açaí pra cabeça. Você vê onde vai a biologia da parada? Até cor de fezes. Cara. Uma coisa que eu tinha aprendido com eles. Fazer um cocô amarelado, mole, só a vesícula que tá sofrendo por excesso de proteína. Então, quando você Cor e aprende... consistência. Quando você começa a aprender essas Tá coisas... malhado também, já tem outra Exato. situação, depende da- Perfeito. Se você consegue entender essas coisas, você consegue melhorar para você mesmo. E aí volta a questão do coach. Se você tem uma abertura com o cara de conversar sobre isso, irmão, o que você acha? O que você acha? É. Humildade. O que você acha da gente fazer isso, isso, isso? Mano, o Dona sempre falou, vamos testar, irmão. É isso aí. Mano, isso é maneiríssimo, velho. Mas aí também já implica em ter duas pessoas com uma arrumação intracromossomial específica alinhada, né? Exato. A pessoa não pode ser uma ameba. Não, eu porque entendo, eu porque entendo. Eu atleta também. não, entendeu? você é uma pessoa que estudou, Estudei, estuda e sempre ainda vai estudei. continuar estudando. Exato. Então a pessoa também, o cara às vezes ele foca em ser atleta e esquece da evolução pessoal, né? Assim, ele continuar agregando conhecimento para pessoa. Você tem que continuar, mas você tem que saber o que você está fazendo. Por mais que quem vai fazer é outra pessoa, é bom você estudar sobre, você saber o que está acontecendo. É o que você faz. Mas é exatamente isso. Quando, você aí que tá assistindo, você quer ser atleta, mano? Pô, procura entender, velho. O treinador passou isso. Isso. E, conheço esse não conheço. Por quê? Só pesquisa, mano. Vai entender, saber como é que funciona. O porquê que funciona a minha vida daquilo. O que Até faz. até no treino. Não ou vai na muito fundo, dieta. não, que você vai ficar achando que vai estar te matando. Você desiste. Dependendo. Mas, cara, Não pergunta pro Google. exato, não. O Google vai achar que você morreu. Mas grávido. Mas, cara, realmente, é legal você entender. Porque assim, hoje eu virei faz tempo já, né? Mas assim, eu tô cada vez me aperfeiçoando mais como consultoria, em treinar atleta. Por quê? cara, Não é só. Mano, eu tenho que, obviamente, que eu tenho que colocar os caras no pedestal. O primeiro deles é o Hélio. O Hélio é uma enciclopédia aqui, tem perna, tem braço
Inclusive o Elhão já dá pra trazer de novo já também, Elhão, né? Não, o Hélio tem assunto. Trouxe ele com o Pinduga aqui. Não, trouxemos ele uma vez, aí foi ótimo, e agora dá pra trazer mais. Não, o Hélio, mano, se você quer aprender, traz o caderninho e você sabe. Ah, não. Conheço, O Hélio, mano, a gente de troca. perto. Quando ele Hélio? tá ouvindo os axé velho lá, ele me manda. Exato. Cara, essa daqui. Eu falei, cara, essa... Bicho é foda. O Elhão da série de axé é uma enciclopédia. É uma Pode enciclopédia. mandar um vídeo pra mim lá dançando, viu? Vou achar. É uma enciclopédia, Não, é você exclusivo. falou, traz o caderninho, que o Hélio é uma aula, foi isso que você estava dizendo. Não, então, exatamente. O Hélio, aprendi muito com ele, parte fisiológica, biológica, mano, inteligente pra caralho. Você é louco, né? O atleta, mano, os atletas dele tudo foda. Tudo foda. Foda. E eu aprendi também muita coisa e aprendo até hoje no lar. Entendeu? Então, assim, cara, é uma coisa assim que eu vejo que essa conexão atleta com coach tem que ter sempre. E se você não procura isso, mano, eu vou pagar o acerto porque... É um paralelo. É um paralelo agora que eu acho que era um raciocínio que a gente podia trazer pra galera, pros atletas que verem esse podcast ou talvez se der um corte. Que o cara procurar um treinador que ele possa ser amigo do cara, ele possa ter uma relação. Não, né? Às vezes na próxima, cidade ó, dele tem alguém que trampa bem. Obviamente que vai ter gente que vai assistir, ou e tem gente que tá assistindo e tá falando assim, o cara que é atleta, o cara que é um coach pra ser amigo do cara. Não, então, mas Calma. o que a gente tá falando é da relação. Não tá Deixa falando, acontecer na sua vida, depois a gente troca ideia. né? precisa Antes de você- babar. Não é isso. Ninguém precisa de babar, A gente não, não tá mano. indo pra esse lado. Não é isso. Não é isso. A gente tá falando sobre o quanto é bom Que se o cara for para profissional, o resultado Se você do tiver uma palco. conexão positiva, Exatamente. se for amigo, fica melhor ainda. Isso, O importante é o profissionalismo, né? A entrega. Você pode trabalhar com quem você quiser e as relações elas acontecem. O Ramon tá lá, tá com o acerto até hoje, não vê o acerto todo dia, não vê toda hora. Exato. Não é Vai brother ser- de levar em casa. Vai ser Olímpia esse ano. Mas Mais um dia. Se eu fosse pra um Não. coach gringa dar errado? Não. Não, é isso que eu tô dizendo. Mas eu tô priorizando O outras que a coisas. gente, tanto é que o paralelo, eu fui pontuando para poder chegar É. aqui exatamente isso. Falei do Anjo, falei dos atletas do baixo, falei dos seus resultados. E o que a gente percebe é que isso também é bom. Exato. Ter essa relação com o atleta e o treinador, essa relação de amizade, Exato. põe num cenário muito Mano, você tem a mente. Você fica a mente vazia. Você não fica a mente um cheia. cenário muito proveitoso para você continuar aí. Tanto é que você só tá evoluindo. Exato. Perfeito. Então, não quer dizer que se eu fosse pra um coach gringo daria errado. E de novo, isso aí que você falou é verdade. Ninguém quer babar aqui, gente. E vocês nunca ouviram falar de mim que eu preciso do cara perto. Não, tanto é que eu fui pra Pittsburgh, fui pro Califórnia, sem o dono presente ali, mas, foi o que eu falei, do coach gringo. Ele, mesmo com o difuso de horário, ele tava lá. A gente tá Ele falando, tava lá. a gente tá falando Falar com você era uma prioridade falando no dia sobre dele isso. aqui. não tô falando sobre o trampo, o atleta. E tem que passar a mão na cabeça. Não, tô falando da Ninguém fala relação isso. interpessoal boa. Relações Isso. interpessoais, assim, sólidas, elas te levam no trabalho, né? No casamento, na vida. Perfeito. Então, eu acho que é um ponto. Eu acho válido. Acho válido, sabe? Mas é. Tem interesse fica a pela critério- pessoa. Exato, fica a critério de cada um. E é isso. Não, Quando você vê que o cara tem interesse em fazer você melhorar. Sim, se preocupa O com Hélio você. é assim. Ele é, né? Não, é comigo falando. Não, digo, mas ele Mas é um cara assim, é. Comigo ele é assim. Ele é um cara Então, mas assim. ele continua sendo até mais. E aí? Quer dizer que o cara é babá? Não, caralho. não é isso, o raciocínio é legal isso, entendeu? É bom você ter essa proximidade com a pessoa. O que a gente tá fazendo é enaltecer a relação, não falar sobre o trabalho específico do atleta. Exato. O cara precisa de babá. Não, o cara faz o trampo, não faz, independente Mano, da a relação. pior coisa que tem. Acontece também do cara ter uma relação muito boa e também isso não funcionar. E não funcionar. Pode ser, mas aí é questão da relação, eles não conseguem dividir, aí é outra Ó, história. a pior coisa que tem é quando o cara passa uma coisa pra você fazer e você olha aquilo e falou, caralho, já ficou com dúvida alguma vez assim? Sabe, você fala assim, nossa, É isso mesmo. a porra vai dar certo, mano? Esse cara aí vai dar certo. Então, eu tenho essa intimidade, ô dona. cara Nunca é- aconteceu porque já Esse conhece bagulho aí bem, que você passou aí. Mas que esse bagulho aqui? Cadê isso aqui? O que essa porra aqui? Tudo explica. E aí, você pega um coach É. gringo, você nem fala inglês, às vezes fala. O cara passou lá. Amém, amém. Nossa, mano, nunca comi esse bagulho. E às vezes o Tem cara... mesmo- coach aí que passa chucrute pra caramba pra comer. Às vezes você não sabe nem onde compra. Já sentiu o cheiro daquele bagulho? Chucrute você só sabe que é que nem caviar. Nunca Exato. vi nem te Pra quem não sabe, chucrute é bom pra digestão. Só que não é uma parada barata. E aí, se você não tem intimidade Não é, com o cara... culinária, não é uma culinária fácil no Brasil. Não. Por mais que em São Eu Paulo nunca você vi nem encontra... pra comprar com facilidade isso. Eu já vi em festa específica alemã. Alemã. Tipo, de Então, Oktoberfest mas da aí- vida aí e tal. Suponhamos. Se O acompanhamos. cara, o cara não tem essa intimidade com o cara, como é que vai falar?
Lá no país do cara, ele acha na esquina fácil. Manda ele um chucrutão aí. Comecei com o cara Pickwick. essa semana. Mas, puta, o fulano, né? O coach fulano. Não sei onde tem isso aqui. Ah, mas tem atletas aqui do Brasil, Rafa mesmo. Compra chucrute, por que você não consegue? E aí, o que você vai falar pro cara? E aí, você não tem intimidade com o cara, manda você se fuder e pronto, vai fazer. É sobre isso que a gente tá falando. Entendeu? Então eu prefiro ter essa conexão. Igual tinha com o Hélio, igual tem com o Dono. Tá fluindo muito. Porra, mano, você é louco. Vai falar que não?